Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração dessa noite. Então, os irmãos, inclinar suas cabeças e orar, Senhor. Oremos. Senhor, queremos agradecer pelo dia que já tivemos a tua presença, a oportunidade de ouvir a sua palavra, obrigado aos outros. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, que nos inicia nessa noite. Ao glória do Senhor. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, que precisamos ouvir. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja livrando de toda distração, que possa, Deus meu, nos tirar o foco, louvar e adorar o Senhor neste momento tão precioso, e abençoar, Pai, aqueles que puderam vir, os próximos situações, entendimento, peço que seja conosco. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para louvar a exaltação.
suas Bíblias, o texto que a gente até leu de manhã, eu queria ler novamente para os irmãos, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 12. Bem? Bem-vindo, capítulo 1, do 1 ao 12. Eu vou ler o primeiro, aquele irmão que sentiu desejo, pode ler até chegarmos ao versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia. Eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A lembrança do tiro e contaminado são podem puxar, guardada nos céus para nós. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias promoções. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Havendo uma vida a mais, o qual nós vivemos agora mais bem, e vai esconderia invisível e cheio de glória. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Tratando de tempo, a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo estava neles, e estavam anteriormente testificando o sofrimento que Cristo havia de vir, e a glória que Cristo havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles mostravam essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviaram do céu, nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem derribar. Sentar. Hoje de manhã, o pastor estava meditando no capítulo 3, e ele chamou a atenção desse texto a respeito de quem eram esses irmãos. E eu me lembrei que no ano passado estava eu e o pastor e o Petros, seu amigo, e o Petros conversando justamente nós pensando a respeito desse versículo 8, né? Que diz que mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas tendo nele exultam com alegria indescritível e cheia de glória. E eu estava perguntando os irmãos, eu estava pensando esse tempo a respeito justamente do que esse versículo diz. Pedro fala para pessoas como eu, pessoas que não tiveram o Pedro a oportunidade de ver Jesus em vida, no seu ministério. Né? E ele fala que essas pessoas, elas têm essa alegria no coração. É uma alegria que não cabe em palavras. Uma alegria que é cheia de glória. E muitas das vezes a gente para, eu provavelmente já passei por isso algumas vezes, pensando no sentido de como a gente tem dificuldade em
aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo, por exemplo, que o pastor essa manhã estava falando, essa mesma epístola a respeito dos casados, das mulheres, dos homens, dos filhos. E eu achei interessante quando ele voltou para cá, porque eu creio que o problema é porque nós não temos feito uma pergunta para nós logo no começo da epístola de Pedro. Temos nos alegrado com a alegria que não cabe em palavras em Jesus. Temos nos alegrado com essa alegria cheia de glória. Irmãos, a Bíblia, como eu gosto de pensar, uma vez eu ouvi a respeito do autor de Deus falando da salvação, que é Jesus, que ele chama de grande salvação, nós cremos na Bíblia como sendo algo revelado por Deus para esses santos homens, a fim de chegar às nossas vidas com a palavra dele. Então, cada palavra tem um significado. Assim como lá é dito grande salvação, porque essa salvação realmente é algo grande, o crente genuíno, o crente que está pronto para responder de forma positiva a palavra do Senhor, como tem sido feito um apelo para nós nessa conferência de família, é um crente, na minha opinião, que está exultando com a glória indescritível e cheia, exultando com a alegria indescritível e cheia de glória. Então, eu gosto muito de pensar, se falta poder, peça, porque Deus concede. Se falta alegria, peça, porque Deus concede. Se falta ânimo, peça, porque Deus concede. Mas jamais devemos encarar os desafios que são nos propostos na palavra de Deus para nós vivermos essa vida de forma simplesmente externa. Tem que nascer de dentro para fora, não de fora para dentro. E de dentro para fora só vem se você estiver se alegrando com a alegria que não cabe nas suas palavras. Se você olhar para Jesus nesse momento, no seu coração e falar, mas é isso. Sem dúvida. Muitas das vezes, não como o Pedro fala aqui, que eu creio que, para mim, é o que eu estava pensando, falando do pastor e do irmão Peterson, está faltando na minha vida. Mas, se eu estou desejando, pelo menos, ter essa alegria que não cabe em palavras, eu estou em Cristo. Então, desejemos isso. Desejemos essa alegria que não cabe em palavras. Desejemos essa alegria cheia de glória nos nossos corações. Porque quando nós desejamos isso, nós desejamos a Cristo de forma como Ele é. E aí nada se torna pesado. As palavras dele sempre serão doces. Os seus mandamentos eu terei para sempre, Senhor. Porque são seus. Eu sou parte do Senhor. E assim, eu creio que a luta, que muitas das vezes travamos, ela se extingue. Porque assim, nós matamos, deixamos o velho homem realmente nos revestimos do novo. É a semelhança de Jesus. Então eu pensei nisso essa manhã, estou pensando nisso até agora, e eu quero desafiar os irmãos. Pensar como eu. Olhar para esse versículo 8 e falar, eu tenho me alegrado com alegria indescritível, ou ainda cabe nas minhas palavras, ou ainda consigo explicar. Porque se você não consegue, não está cabendo nas palavras, então peça para sentir da forma como Pedro falou que esses irmãos sentiam. Porque não é porque Pedro viu Jesus é que ele tinha, mas é porque quem realmente tem Jesus no coração, da forma como Pedro escreve aqui, não terá. Indescritível, cheia de glória. E essa aí será a vitória nossa sobre tudo, sobre nossa carne. Porque assim estaremos em conexão perfeita com Ele. Amém? Irmão Pedro, que ora. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade e tua paciência também, obrigado por Senhor pela palavra do Senhor, o Senhor nos mostra como nós devemos viver, como o bom grado tem lembrado a gente aqui, que o Senhor nos ajude a entender, nos ajude a ter a alegria do Senhor, nos ajude a pedir
convidar os irmãos para mais uma vez ficar de pé, para nós louvarmos ao Senhor. Você tem liberdade para fechar seus olhos, se você quiser. Você tem liberdade para levantar suas mãos, se você quiser. Está na casa do seu Pai, que é a casa do Senhor. Amém? Vamos adorar então, Jesus. Pode sentar, igreja.
Agora vamos ficar de pé. Mais uma vez. Cantar firme com as promessas.
Graças, paz, irmãos. Boa noite. Vamos aos nossos avisos. Reconhecer primeiro aqueles que nos visitam, né? Lá com a irmã Antônia Borges, os Ulisses, né? Seu filho, nos visitando hoje à noite. Bem-vindo. A Ana Cristina, sua vida também hoje. Mais alguém que nos visita, né? Isso aí que já são de casa. Toninho é de casa, mãe também. Tem o pastor com a sua esposa, né? A mensagem não pode se apresentar novamente. Nós estamos findando a nossa conferência de família e tem sido um tempo muito abençoador. Ontem tivemos o início da nossa conferência, hoje de manhã, depois tivemos o almoço e também temos agora na parte da noite. Tá? Ontem à noite nós tivemos sorvete, hoje do almoço nós tivemos o quê? Sorvete. Vai ter o que depois do almoço? Sorvete, tá? Tem que acabar com o sorvete, tá, irmãos? Então, nós temos essa tarefa árdua aí de tomar sorvete. É muito bom a nossa comunhão, tá? Então você que nos visita, volte mais vezes, né? Uma bênção receber você. E como que a igreja fala mesmo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Destacar a nossa programação da semana, em especial quinta-feira. Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração, às 7h30 da noite. Você é nosso convidado, tá? E interceder pela sua família, nós temos falado de família, pela sua vida, pela nossa igreja. Né? Muitos irmãos enfermos, nós precisamos orar. Separa esse dia na sua agenda para você estar conosco. Tá? A gente sabe que a semana é uma correria, mas venha orar. Há uma frase do pastor que ele diz que orar é para quem é fraco, né? Nós somos fracos, por isso a gente ora. Então, a oração mostra nossa dependência para com Deus. Se você é alguém que é dependente de Deus, você precisa orar. Né? Nós podemos fazer isso uma vez por semana juntos. Somos chamados a orar em casa, mas na quinta estamos aqui à noite para orar. Tá bom? E no domingo, se lembra bem, hoje é o último final de semana, no domingo que vem, parte da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, departamentos. Então é aquele dia que nós tomamos café junto da manhã, dividimos as salas entre homens, mulheres e crianças. Tá? Então é um dia especial, é um dia que é um assunto dirigido. Né? Então venha também fazer parte, traga algo para o café da manhã. E à noite o nosso culto de adoração às 7 com a ceia do Senhor. Bem? Vai ter uma programação da AMB dia 5 no Calvário. Né? Sabe o horário? 7 horas da noite. Então, 7. Culto da AMB, Igreja Batista do Calvário, próximo final de semana, às 7 horas da noite. Tá? E um aviso também, o nosso retiro está chegando, mês de fevereiro, dias 14 a 17. Tá? Espero que vocês estejam bem animados por essa programação. Igreja da Graça vai estar conosco, mais alguma igreja que os irmãos vão estar. Então, já faz a sua inscrição, né? Se quiser já começar a fazer um pagamento. O quanto antes, nós voltamos uma chácara bem aconchegante, grande, tem um campo de futebol enorme, piscina, churrasqueira. Então, fora a parte espiritual, né? Vai ter pregações, nós vamos pensar aqui, não vamos ter fim essa semana, mas também nós vamos ter uma parte aí boa de infraestrutura para as famílias que vão ao retiro. Tá? Considere esse investimento para você e para a sua família. Bem? Vamos falar. É uma prova importante, tá? Nós combinamos no mês passado, primeiro domingo, traga seu item da sexta. Tá? No momento das ofertas, nós vamos colocar aqui também o cesto para recolher as ofertas para a cesta social da igreja. Vamos falar o nosso versículo do mês? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Destacar então, no final aqui, sobre o estudo do Evangelho de João. Você já ofereceu esse estudo para alguém? Lembra que a igreja, ela presenteia a pessoa que vai fazer estudo com a Bíblia. Se você precisa do estudo impresso, fale comigo, eu preparo para você. Pastor, eu não sei quem ensinar o estudo, mas eu tenho alguém
quer muito fazer estudo bíblico. Fala conosco, nós vamos marcar um dia, um horário, para que isso seja feito. Lembra que esse estudo ele é muito objetivo em apresentar a salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes você tem alguém na família que sempre tem uma dúvida, né, sobre a Bíblia, te questiona. Essa pessoa é a pessoa ideal para receber esse estudo bíblico. Então não deixe de oferecer. Bem? Vamos ao momento de dízimos e ofertas. Orações, né? Primeiro eu quero saber se alguém tem algum pedido de oração essa noite. Para a irmã Lívia. Qual é o nome de novo? Luana. Salva, ela é salva ou de salvação? De salvação também. Luana. Salva a criança Andrew e Adriano. Ok. Mais alguém? Vou falar irmão Pedro. Mais alguém? Mais alguém? Tá bom. Vou pedir para o pastor orar por esses pedidos, mas antes de orar, só delimitar aqui são as duas orações. Mas vou ver se eu lembro de todos, né? A irmã pediu pela Luana, só para lembrar eu tudo. A irmã Vânia pelo André e a Ada e o irmão Pérez pela avó e pela recuperação da e aí eu já não lembrava mais de ficar notando isso aí. Aí eu vou pedir depois do pastor, o irmão Marcelo podia orar por esse registro de ofertas, depois do pastor, e aí mais uma oração, eu vou pedir para o irmão Roberto orar pelos missionários da igreja pela oferta de missão, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, agora para pedir, meu Pai, por essas vidas que foram citadas, o ano, Pai, que todas passaram, o Senhor conhece a vida dela, meu Pai, pedimos por libertação, pedimos que ela venha conhecer a Ti, meu Pai, o Senhor da vida dela, sua saúde de bem, sua família, Deus que ela usa as pessoas próximas que conhecem a Ti para falar do Seu tão grande amor. Mesmo Antônio agora se lembra dos seus netos, o Anta e o Adam, esse tempo do Pai que nos passado, muitas enfermidades surgem. Pedimos que o Senhor coloque sua boa mão sobre a vida deles, também rogamos por salvação. Também o irmão Peterson liga a Ana, que perdeu seu pai. Com certeza a dor do Luca é uma dor muito grande e só o Senhor pode amenizar essa dor, só o Senhor pode lembrar ela que há um Deus acima de todas as coisas, que tem todo o poder do Pai. Também
Senhor abençoe cada um que pôde ofertar e dizimar na sua casa, Pai, que entendeu que nós precisamos, com alegria, Pai, fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai, e peço em nome de Jesus que aqueles que ainda não têm recurso, Pai, que estão desempregados, Senhor, que o Senhor vai abrir portas de emprego, Pai, que eles também possam, com alegria, poder participar desse momento. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de estar na sua casa, Senhor, todos os domingos, Pai, para ir na recepção, Pai. Peço em nome de Jesus também que abençoe o restante da nossa semana e que tudo seja feito por a sua honra e para a sua honra. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queria convidar o Lau agora, especial.
Amém. Glória a Deus. Agora vamos ao nosso último cântico antes da mensagem. Família Dom Divino. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Convidar o pastor Sidney à frente. Pastor. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E agora nós estamos chegando no final, né? Terminando essa série de conferências. E desde já agradeço mais uma vez pelo convite para poder estar aqui. Pastor Danilo, irmã Kelly, os filhos, que Deus possa abençoá-los, a igreja, irmão Rubens, irmã Elaine, então gentilmente nos receberam. Eles gostam de coisa natural, eu gosto também, então está tudo certo. Então foi um momento precioso para nós conhecer os irmãos e termos tido esse momento de uma excelente comunhão. Então nós saímos felizes e alegres com os irmãos, com a igreja, pelo convite, por poder estar aqui. Orem pela esposa. A esposa é teimosa. Quem é casado sabe. Ela não toma direito dos remédios.
A pressão dela foi a 20, agora está baixando por 2 remédios. Então, olhe por ela. Então, essa também está melhorando. Ela tem que tomar 2 vezes por dia. Todo dia. Eu não sei, ela diz que esquece. Eu não sei não. Se eu comprar ela em público, assim ela não. Então, amados, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18. Enquanto você abre, ontem à noite, nós falamos sobre Eli, sobre os filhos, que ele não soube consagrar os filhos ao Senhor, não soube conduzi-los ao arrependimento, não soube ou não quis disciplinar. E aí nós vimos que o pecado não tratado resulta em derrota, mas a obediência a Deus leva à vitória. Então isso é para a família. Hoje de manhã nós vimos a respeito de, em 1 Pedro 3, conduta, valorizar o que Deus valoriza, respeito e não ser, os homens, não ser ausente. E regar tudo isso com oração. Tudo isso debaixo de oração. E agora nós vamos ver em Gênesis capítulo 18, de 9 a 15. E o tema dessa noite, encerrando agora, as famílias precisam saber que não há nada impossível para Deus. As famílias precisam saber que não há nada impossível para o nosso Deus. O texto diz o seguinte, em Gênesis 18, versículos de 9 a 15. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei aí na tenda. Então, o que está acontecendo? Nós não vamos ler tudo, mas os anjos vão até a casa de Abraão. Versículo 1. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta na tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E aí Abraão os recebe em casa, e eles estão conversando, dizendo que estão conversando ali, e Sara está do lado de fora. Agora nós seguimos o nosso texto. 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, viu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que seguiu Sara, dizendo, na verdade, darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque diz. E levantaram-se aqueles homens ali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando.
né? Um desses três era o Senhor. Então, o próprio Senhor foi lá conversar com Abraão. O que estava acontecendo, vamos podem lembrar, antes de Gênesis 12, né, Deus faz uma promessa a Abraão que ele faria uma grande nação. E o tempo está se passando e isso não acontece. E pelo fato disso não acontecer, a esperança deles vai diminuindo. E Sara aqui, quando ela ouve, né, ela rifa. Ou seja, aquele risco de descrença. Não, até agora não aconteceu. Mas como é que isso pode acontecer? Hoje à noite nós vamos tratar justamente a respeito disso, que famílias precisam saber que não há nada impossível para Deus. Muitas vezes as situações da vida pelas quais nós passamos nos leva a pensar que isso ou aquela situação é difícil demais. E nós não podemos lidar com aquilo que nós estamos passando. Podem ser questões de enfermidade, problemas conjugais, filhos que estão a vias de se separar, e aí os pais ficam preocupados, e agora? Então, essas situações que não se resolvem. E aí nós entendemos o quanto a família precisa confiar em Jesus. O quanto nós precisamos confiar nas promessas dele para não perdermos as esperanças. Eu lembro o meu sogro, quando eu o conheci, ele trabalhador, morava na roça, ele morava numa fazenda, né? E chegava no fim, ele era tratorista, chegava no fim da tarde, o homem cortava o álcool. Bebia. Chegava lá, ficava por embora naquela conversa. Né? E a gente pensava, quando vai virar isso? Quando eu cheguei várias vezes falando de Cristo para eles lá, mas um dia, uns irmãos de uma igreja foram lá, e aquele homem que era viciado no álcool se converteu. Ele abandonou. Se converteu. Quer dizer, a gente ajudou lançando uma semente, mas alguém foi lá e colheu. Ou seja, as coisas podem acontecer. Uma outra situação que eu gostaria de citar, uma moça que trabalha para um casal, e a gente conhece eles há muitos anos. E eles tiveram um filho há 18 anos atrás, e ele tinha autismo. Então, como era tratado o autismo há 18 anos atrás? Não era o mesmo tratamento. Então, eles não sabiam, levou ele para a escola, ele crescendo, levou para a escola, mas aí ele não se adaptava. No parquinho, começou na escola, aí tiveram que pagar a escola particular para que ele pudesse ter uma atenção maior. Hoje tem professoras nas escolas para isso, mas naquela época não tinha. E eles criaram ele com tanto amor, com tanta dedicação, mas naquela preocupação. E como é que vai ser o futuro deles? Eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. Como é que vai ser o futuro deles? Mas eles souberam como lidar. E Deus ainda deu a graça para eles, da cunhada também ajudar a pagar a escola particular naquela época. Foram acompanhados por um especialista. Inclusive a maneira que eles tratavam ele, até a médica, quando chegaram famílias com filhos autistas, olha, procura tal casal. E eles têm um filho e eles tornaram-se referência em relação
a isso. Né? E ele consegue, né, conversar com todos, ele tem uma boa interação, uma socialização. Ele está com 18 anos. Né? E aí fica com esse agora o que fazer. Ele recentemente acabou de entrar numa empresa lá em Orlando, ganhando mais que eu, olha só. Às vezes a gente fica com preocupação, mas e Deus cuida. Não é? E ele tem um esteio que ele gosta de ficar, né? Ele conversa com a gente, mas depois ele fica no canto dele. E ele gosta de ficar chacoalhando, brincando. Ele tem uns stitches, como é que eu chamo aquele bichinho azul? Stitch. É isso aí, você já sabe. E ele gosta dele, né? Mas só que agora ele tem que sair para trabalhar. Sonic, não é Stitch? O Sonic. Né? E aí ele deixa o Sonic, ele deixa os filhos e ele vai trabalhar. Um dia eu fui lá na casa deles, eu vi o uniformezinho dele pendurado lá. Então aquela preocupação, mas o que vai ser o futuro deles? Então muitas coisas na vida que a gente acha que não dá para superar, que nós não vamos conseguir, eles são católicos, mas assim, tementes a Deus, nos conhecem, eles confiam muito no Senhor, né? E Deus tem respondido as orações deles. Né? Deus encaminhou. O mesmo Ele pode fazer conosco e com nossas preocupações. No nosso texto, nós vamos ver que a família cristã saudável precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. A família cristã saudável precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Essa questão da Sara, nós vemos que o texto demonstra como confiar em Deus em todas as circunstâncias. Como é que a gente pode confiar em Deus em todas as circunstâncias? Nos versículos 9 a 12, comece com: não dê lugar para a incredulidade. Não dê lugar para a incredulidade. Vou ler novamente o versículo 9. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, na tenda. E disse: certamente tornarei a ti, por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Absalão e Sara já velhos, Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o teu Senhor já velho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale conosco neste momento. Nós estamos encerrando esse período de conferências de família, que o Senhor fale em cada família. Nessa noite, que a família creia e confie, que a família possa vencer os seus impossíveis que ela considera, que ela creia no Senhor Todo-Poderoso, para o qual não é possível. Fale conosco, Pai. Derrame a tua misericórdia sobre a nossa vida, Deus. Nos ensine a crer, a confiar, nos ensine a entregar o controle da nossa vida nas tuas mãos. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Então, não dê lugar à incredulidade. Mesmo ouvindo o aviso do Senhor, Sara tem dificuldade para crer, pois olha apenas para a sua realidade. Por isso sorri consigo mesmo, não de alegria, mas como reflexo da impossibilidade que via em gerar um filho, ou o seu Isaque.
diante das circunstâncias biológicas. Qual o perigo disso? A incredulidade muitas vezes se infiltra nas famílias, quando pensamos que estão firmes na fé, estão duvidando e cheios de incertezas e descrenças. Isso pode acontecer. E aí nos faz pensar como está a sua família. Como está a sua família? A relação com filhos, com os pais, com o marido, com a esposa, com o genro. Genro é da família, é isso. Com o genro, não é? Com a nora. Que problemas a gente de repente está enfrentando, talvez de saúde, financeiro, espiritual, de relacionamento. Quando a realidade, algumas coisas mostram para nós o quão difícil é crer nesses momentos. Primeira delas, quando a realidade é visível, visivelmente contrária. Então, Sara não podia ter filhos. O seu ventre não iria gerar nenhuma criança. Quando nós pensamos na realidade dela, a minha realidade física era estéril, a idade avançada, Abraão também com a idade avançada, 99 anos. O tempo, pois já se passaram 24 anos que eles estavam esperando desde Gênesis 12, quando foi feita a promessa. Então, a realidade visível era contrária. A segunda questão, quando agimos pelo esforço humano. Sara, aí nós vamos em Gênesis 16, eu não vou ler se você quiser abrir, Gênesis 16, como Deus, o Senhor havia prometido Isaac, o filho para eles. Não vinha, aí ela tem a brilhante ideia, olha, já que eu não dou um filho para o meu esposo, eu vou, então ele vai ficar com minha esposa, com Agar, a minha serva. Abraão aceita essa ideia, só que Deus diz não é esse. E Agar acaba engravidando, de fato tem um filho, mas Deus diz, não é esse o herdeiro. E aquilo ali, essa tentativa do esforço humano, só vai trazer dor para aquela família. E às vezes a gente está agindo assim em algumas circunstâncias, tentando dar um jeitinho. Aí depois, Gênesis 16, você vem em casa. Uma outra situação, quando focamos nas impossibilidades, ao invés de olhar para o Senhor, a gente olha para a situação. Essa tendência de priorizar a realidade visível em detrimento das promessas de Deus é comum em famílias cristãs. Isso pode acontecer por causa, diante do sofrimento, daquilo que não acontece, daquilo que não chega, da situação que não muda. Abraão passou por isso. Olha Gênesis 17, de 15 a 17. Isso nós vamos ver, é só você virar uma página. Qual é a situação? O Senhor mais uma vez vai falar com Abraão. Ele agora olha o versículo 15. E disse Deus mais a Abraão: Sara, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome. Porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão delas. Olha a promessa que ele fez. Olha a atitude de Abraão. Então caiu Abraão sobre seu rosto e o quê? Riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará a luz Sara na idade de 90 anos. Por que ele olhou nesse momento? Para a sua condição. As situações pelas quais nós passamos nos fazem, ao invés de olhar para Deus, para a sua palavra, para a sua promessa, olhar para a nossa situação, para aquilo
Nós estamos passando. Se você continuar a ler ali, né, ele não só garante que vai dar um filho, como também dá até o nome da criança, vai ser Isaac. Olha o 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac. Versículo 19. Então, quando focamos, às vezes a gente foca nas impossibilidades, nós não conseguimos encontrar a graça de Deus. Ou a gente deixa de crer no poder de Deus de mudar as situações pelas quais a família está passando. Uma outra situação, quando nos prendemos à limitação humana. E aí, Sara poderia ter dito, olha, isso é humanamente impossível. Isso é humanamente impossível. Humanamente falando, eles não poderiam ter o seu Isaac. Imagine um casal que luta contra a infertilidade por anos. Após receber um diagnóstico médico desfavorável, pode rir com descrença se alguém sugerir que orem por um milagre. Assim, a gente já tentou de tudo. Na nossa igreja nós tivemos um casal, o nome desse casal, eles queriam um filho, fizeram fertilização, nada, mas quando eles pararam de buscar a questão médica, ela engravidou. Eles têm 2 filhos. 2 filhos. Ou seja, o nosso Deus é bondoso. Ele ouve as nossas orações, Ele sabe o que eu e você estamos passando. Ele conhece. As circunstâncias da vida fazem com que famílias se deixem abater pelas dificuldades, vivendo sem ânimo, passando por dores, por questionamentos, às vezes buscando culpados pelo que está acontecendo, ou sendo levados à ansiedade e estresse. O texto nos faz olhar para a nossa família, para a nossa vida, e ver que as situações que passamos podem abalar a maneira de crer e de confiar no Senhor. Pensando ou vendo a dificuldade disso mudar, disso ser diferente. E aí a gente começa a desconfiar de mudanças. Exemplos: mudança no quadro clínico de uma enfermidade, mudança no relacionamento conjugal desgastado, mudança na insatisfação na vida íntima do casal, mudança na relação pais e filhos, diante de distanciamento, desinteresse, violência, falta de diálogo, a necessidade de abandonar um vício ou um mau hábito, pornografia, cigarro, droga, álcool, gastos descontrolados, ansiedades. E como você ora, busca e parece que nada muda, fica a impressão que nunca vai mudar. E a família parece estar destinada àquela situação. Provérbios 13, 12 diz: a esperança adiada entristece o coração. Isso pode acontecer na nossa vida, em qualquer momento. Nós estamos sujeitos a isso. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Se esta é a situação, então estamos como Sara, precisando aprender a confiar em Deus e em suas promessas. Olha o versículo. Antes desses versículos, deixa eu só dizer algo. Precisamos aprender a confiar em Deus. Algo sobre Abraão. Se o resto da mensagem daqui para lá eu não vou me demorar, você esquecer, não esqueça disso. Primeiro, Abraão, em Hebreus 11, 8 diz assim:
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. O que eu quero dizer com isso? Não, que ele obedeceu a Deus, ele era obediente. E para que as bênçãos chegassem na vida dele, não foi fé na fé. Ele era um homem que obedecia à palavra de Deus. Ele tinha também intimidade com Deus. Gênesis 18, 17. E disse o Senhor: eu contarei, eu a Abraão, o que faço. É quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele fala com Abraão. Isso mostra que eles tinham intimidade. Então, amados, se pela fé nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, você precisa ter intimidade e comunhão com Deus. Não é fé na fé, não é só crer, é só você crer que as coisas acontecem. Tenha comunhão com Deus. Conheça esse Deus, dependa desse Deus, ore a esse Deus, busque a todo tempo esse Deus. Todo domingo nós vemos os amados vêm na igreja. E vem para quê? Se a gente tem intimidade com Deus. Não é para reforçar ainda mais essa intimidade. Conheça Deus, dependa dEle. Viva para Ele, ore a Ele, chore, fale das suas lamentações, das suas dores, a esse Deus. Nós precisamos nos aproximarmos mais do Senhor. Dependa dEle, viva para Ele. E a gente, quando você vê a história de Abraão, nós vemos que ele fazia exatamente isso. Por isso que teve os resultados que teve. Ele se preocupa com o sobrinho, ele entra numa batalha por causa do sobrinho, ele é vitorioso, mas ele é falho também. Porque em duas situações, quando eles vão para o Egito e para um outro povo lá, ele chega para Sara, e Sara, mesmo nessa idade, Sara era bonitona. O texto diz, ela era bonitona, Sara, não é? O texto diz, você lê, você vai chegar nessa. Ele chega para ela, vem ele, o que foi, Brãozinho? Nós vamos chegar nesse ponto, eu não conheço. Eu já estou meio desgastado. É a versão Sidney, tá bom? Mas você está bonitona, fala que você é minha irmã, mas querer me matar. E ele faz isso por 2 vezes. Pastor, mas não é o pai da fé? Eu creio que a palavra de Deus registra isso para que a gente entenda. Perfeito é só Jesus. Nós não somos nada. E para que a gente entenda que nós também podemos ter esses resultados, que nós também somos falhos. Que a gente depende do Senhor. Não é das nossas próprias forças, não é do dinheiro, não é nada disso. Nós dependemos de Cristo Jesus. Nós somos totalmente dependentes dele. Nos versículos que seguem, apenas uma frase. Aquele que deixa tudo nas mãos de Deus, eventualmente verá as mãos de Deus em tudo. Aquele que deixa tudo nas mãos de Deus, eventualmente verá as mãos de Deus em tudo. Nos versículos 18, 13, capítulo 18, versículos 13 e 14, aí nós vamos ver essa questão de aprenda a conhecer para confiar em Deus. Aprenda a conhecer para confiar em Deus. O texto diz assim: e disse o Senhor a Abraão: por que te riste Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E ele diz mais nos versículos que seguem, versículo 15. E Sara negou, dizendo, não me riste, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque ele te disse. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Então, primeiramente, nós vamos ver que precisa saber por que você não viu.
E ele pergunta, por que você está rindo, Sara? Por que você está rindo? Não. E aí ele é interessante, ele questiona Abraão. Por quê? Porque Abraão é responsável pela mulher dele. Não? E fala, anteriormente ele falou, onde está Sara? E agora, por que Sara está rindo? Não, por que duvidar? Eu volto essa pergunta para você. Por que às vezes você duvida? Por que às vezes você duvida? Por que nós duvidamos? E aí cada um tem que responder para si. Diante de Deus, por que nós duvidamos? Você sabe qual isso nos faz pensar também, no caso do marido, saber a situação da nossa família, que eles estão enfrentando os nossos medos. Né? A gente quer consagrar nossa família para Deus, tem que estar orando para a nossa família, mas não sabe o que eles estão passando, o que está acontecendo com os filhos na escola, quais são os temores da esposa, do marido. A gente precisa saber o que está acontecendo com a nossa casa. Segundo, saber quem é o Senhor. E aí o texto diz assim, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Há algo difícil para o Senhor? Não há nada difícil para o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Foi Ele quem nos criou. Ele formou o homem. Ele criou a terra, o universo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Não, Ele criou tudo. É esse Deus que nós servimos. A fé não se baseia nas circunstâncias, mas sim no poder de Deus, que pode realizar o que parece impossível aos homens. A fé é confiar no impossível e no que Deus tem dito, e não no que sim. Então a nossa confiança não é uma confiança vaga, é a confiança no nosso Criador, pelas promessas que Ele tem feito a cada um de nós. Nós podemos ver até na palavra de Deus o que Ele fez com homens e mulheres na Bíblia, ali no passado, pessoas pelas quais, ou talvez nós mesmos, o que Deus já fez na nossa vida. Então, não desconfie, creia. Terceiro, saber que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Josué 21, 45. Josué 21, 45. Vou chegar lá, mas se alguém chegar antes de mim, pode ficar de pé. Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Qual é o final do versículo? O que ele diz lá? Tudo se cumpriu. Ele cumpre as suas promessas. E ele está dizendo, olha, no tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo, aproximadamente 1 ano, e Sara vai ter o seu Isaac. E aí a gente vê, como nós, no decorrer da vida, nós precisamos ser relembrados da palavra de Deus, e ler, e reler, e ver as promessas, e confiarmos cada vez mais nas promessas, saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. O Senhor é fiel. Ele abençoa o seu povo. Por isso, ler a Bíblia todo dia, nos alimentarmos, conhecermos cada vez mais desse Deus maravilhoso, andarmos próximos do Senhor. Saber que o Senhor é cheio de misericórdia, saber que o Senhor é cheio
de misericórdia. Lamentações 3:2. Diz lá, Lamentações 3:2, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Alguém leia aí no seu texto. Lamentações 3:22. Amados? Abriram? Alguém rapidamente? E as suas misericórdias não têm fim. Mas onde está a misericórdia no texto? É que Sara, ela estava ouvindo lá atrás da porta. Da porta não, da tenda, né? Ela estava ali atrás. E aí o anjo diz, o Senhor diz, por que Sara riu? Então o riso dela, primeiro é desconfiança, descrença, desconfiança, incredulidade, pecado. Aí depois ela fala, não ri. Aí acabou pegando de novo, errou de novo, mentiu. Talvez o texto diz, por temor, talvez por não enfrentar as consequências do que fez, mas mesmo assim a promessa continua. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, nosso Deus é fiel. Eu não estou dizendo isso para que ninguém viva em pecado e queira ser abençoado por Deus. Mas nós podemos pecar. A gente pode cuidar. Mesmo assim, o nosso Deus é misericordioso para a gente. Ele é bondoso. É um Deus fiel e incrível. Ele é fiel. Ele abençoa Sara. Em Hebreus 11:11 diz assim, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Hebreus 11:11. Mesmo passando por esse momento de dúvida, Sara confia. E Deus realiza um milagre. Agora, imagine a pressão na vida dessa mulher. Porque quando ela acabou oferecendo a Agar para o seu esposo, e eles têm um filho, isso mostrou para ela o quê? Em relação ao Isaac dela, prometido. De quem era o problema? De quem era o problema, irmãos? Vou perguntar de novo, os irmãos talvez não entenderam a pergunta. Abraão teve um filho com Agar? Teve. Agora, ele queria ter um filho com a mulher dele. Eles não tinham. Com quem estava o problema? Sara. Aumentou ainda mais a pressão sobre a vida dela. Imagina o quanto essa mulher sofreu. E às vezes até hoje, algumas situações, alguns maridos se levam a fazer exame, joga a culpa na mulher. Isso acontece. Não que aconteceu aqui, tá bom? Mas isso pode acontecer. Deus realizou um milagre. Estou dizendo isso para falar. Deus realizou um milagre. Não foi algo natural. Foi algo sobrenatural. Foi a mão de Deus sobre a vida daquela família. Deus teve misericórdia dela, realizou um milagre na vida dela. O riso de incredulidade tornou-se riso de alegria. Depois, com o nascimento de Isaac, cujo nome significa riso. O nome Isaac significa riso. E o Isaac dela vai chegar. Olha o capítulo 21. E eu já estou terminando. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, que tinha dito, como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha prometido.
21:1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido, e concedeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus o tinha ordenado, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá com ele. Não é um riso de alegria, um riso de satisfação. Concluindo, irmãos, para quem duvida das promessas de Deus na Bíblia, elas são. Deus é fiel. Deus irá fazer tudo aquilo que Ele disse que vai fazer e que está escrito nas Escrituras. Ele curava os que creem em Jesus, Ele dá a vida eterna, Ele haverá de ressuscitar e tirar o poder da morte aqueles que creem nele e levá-los para um novo céu, uma nova terra. Ele deu prova, conforme Ele mesmo prometeu, ressuscitando a Cristo entre os mortos. Então creia no Senhor, não há nada difícil. É Ele que salva o homem. Sem Cristo o homem está perdido, condenado a ir no inferno. E nós precisamos crer nessa verdade. E aqueles que ainda não tomaram uma decisão, você precisa entregar as suas vidas na mão do Senhor. Naquele que nos salva, que é fiel para cumprir o que promete. Ele nos promete a vida eterna em Cristo Jesus. E nós podemos crer e confiar. Reconhecendo a nossa condição de pecador e de dependência do nosso Senhor. Apenas um único texto. E eu peço que os irmãos possam ficar de pé, eu vou orar. E a gente vai encerrar. Marcos 9, abra a sua Bíblia, fique de pé e abra a sua Bíblia em Marcos 9, 22 a 24. Marcos 9, 22 a 24. Marcos 9, 22 a 24. É o homem que leva um filho endemoniado a Jesus. E ele diz, versículo 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E essa noite o Senhor possa nos ajudar também para a nossa incredulidade. Que Ele nos leve crer, a confiar, a não olhar para a situação, não olharmos, não é aquele olhar apenas humano, mas olharmos para Cristo Jesus, o que nós estamos passando. As famílias estão juntas aí? Dá para as famílias se abraçarem? Dá para as famílias se abraçarem? Eu vou orar depois do pastor. Eu gosto de quebrar protocolo, pastor. Dá para as famílias se abraçarem e ficarem juntas? Aí, vamos orar assim. Eu vou estar orando em voz alta, esteja orando também. Esteja orando com a sua família.
Conforme nós vimos no texto, não há nada impossível para Deus. Mas no texto aqui que nós acabamos de ler, ó Pai, que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. Eu não sei o que cada família está passando, eu não sei a realidade dessa família, mas a tua igreja, ó Deus, dedicou um tempo para falar sobre esse assunto de família. As famílias estão abraçadas, as famílias estão reunidas, as famílias estão unidas. Que o Senhor abençoe cada um. Que cada família se sinta abraçada por Cristo Jesus. Que nós, ó Deus, aprendamos a andar na dependência do Espírito. Transforme os relacionamentos. Cura as feridas se houver em meio à família. Que o Senhor possa curar a cada uma das enfermidades. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Ensina-nos a crer, ensina-nos a confiar, ensina-nos a olhar sempre para o Senhor, ensina-nos a depender de Ti em tudo. Edifica as famílias, edifica a casa de cada um, ó Deus. Aqueles que fazem parte da família, que não estão presentes, que a Tua bênção possa alcançá-los, ó Deus. Que o Teu povo possa andar em oração, intercedendo uns pelos outros. Abençoe, ó Pai, a família da igreja, os irmãos em Cristo Jesus, que possam sempre estar unidos, que possam refletir o amor de Cristo no dia a dia, não somente aqui, mas lá fora, para que outros possam ver, olha, Jesus está presente nessa família. Jesus está presente na vida dessa pessoa. Nos abençoe. Nos ensine a andar e viver pela fé. Que a Tua graça e misericórdia esteja sobre a vida de cada um. É o que eu peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor Silvio, pelo desafio. Nós oramos há algum tempo já pela nossa conferência de família, para sermos desafiados pela palavra de Deus e fomos, porque Deus é bom. Nós vimos que Deus tem promessas, Deus tem propósitos para as nossas famílias. Ele pode fazer tudo. Tudo. Além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, está acima de todas as coisas que Ele supera. Amém? Foque na sua família. Pais, homens, né? Assuma a responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Mulheres, sejam auxiliadoras idôneas. Né? Governem bem também a educação, a disciplina dos seus filhos. E traga, né, a sua família para a igreja. O pastor salientou a ideia do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus. E aqui na igreja é um lugar que nós estamos aprendendo a respeito dessa palavra, domingo após domingo. Isso precisa ser replicado dentro das nossas casas, para que nós venhamos ter famílias saudáveis. Mas comecem nós. Nós vamos encerrar nosso culto cantando bem nosso lado abençoado. Você ficar em pé de novo. Se você conseguir, tá? Alguns irmãos que às vezes estão passando por alguma dificuldade não podem. Mas fica de pé, você já está junto com a sua família. Esse hino, ele tem uma mensagem muito forte. Ele nos lembra que nós rogamos ao Senhor para que Ele venha trabalhar em nossas vidas. Amém? Permanece
Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, acabamos de cantar, Pai, o nosso lar é teu. Ô Senhor, ajude-nos, Pai, a fazer isso, buscar isso em nossas vidas, Pai. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um. E eu peço estratégia, Senhor. Eu peço aqui, Pai, a minha incapacidade. Eu sei, Deus meu, que o Senhor é fonte de toda graça e toda sabedoria. Por isso, Pai, eu me ouso a chegar ao trono de graça e misericórdia, para que o Senhor faça do meu lar, para que o Senhor faça do lar dos meus irmãos teu. E assim, Pai, possamos, Deus meu, brilhar de forma genuína. Esse é o nosso anseio, Pai. Ajude-nos, Senhor, a confiar no Senhor, Pai, diante de toda e qualquer circunstância, Senhor. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está encerrado, e a gente vai tocar uma oração silenciosa, depois vamos ter um momento de confraternização, salva a palavra.